O grupo de pesquisa em circo, o Circos FEF Unicamp, em parceria com o curso de Arte e Mídia da UFCG, apresenta o Pod Circos, uma série de podcasts sobre diferentes produções acadêmicas, científicas e artísticas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá, meu nome é Rodolfo Angel, desde já agradeço por estar participando desse projeto de extrema importância para o circo. Bom, minha formação de circo, na verdade, ela não é do circo, ela é do esporte. Não fui aluno da Escola Nacional de Circo e nunca, de verdade, fiz uma aula propriamente voltada ao circo, né? Eu venho do esporte, da ginástica de trampolim, onde fui atleta de alto rendimento por muitos anos, né? 14 anos de seleção, depois treinador, né? Chefe da seleção brasileira por muitos anos, mas o circo foi entrando no meio dessa história toda também. Durante esse processo todo, comecei a dar aulas, né, de circo em projetos, né, como Intrépida Troupe, Afro Reggae, entre outros pequenos projetos. E como artista, assim que eu terminei a minha carreira de atleta, eu me mudei para a Bélgica, onde eu fui selecionado, né, convidado para integrar uma trupe de trampolim na Bélgica, onde eu fiquei 2 anos. Depois eu fui para a Holanda, fiquei mais 1 ano. Depois eu fui para Macau, fiquei mais 1 ano como artista, fazendo trampolim. E depois voltei para o Brasil como treinador, né, já de circo. E as minhas experiências de cursos, basicamente eu não tive tantos cursos de circo. Fiz cursos que a Escola Nacional de Circo, onde posteriormente eu fui professor por 2 anos e meio, eles ofereciam. Participei de vários congressos e atividades, e também como professor, né, como head coach, né, chefe treinador do Cirque du Soleil. Eu acabei fazendo vários cursos que eram muito mais voltados à parte administrativa do circo e gerenciamento do que dos atos propriamente falando, né? Você aprender a um curso de malabares, um curso de quadrante, um curso. Eu não tive essa experiência, porém, como treinador-chefe, eu tinha que acompanhar todos esses treinamentos. Então, eu acabei tendo vivências muito grandes com os artistas o tempo todo. Assim como no Marcos Frota, como diretor técnico atualmente e head coach, eu sigo todos os treinamentos de todas as modalidades. Então, isso acaba, né, a vivência acaba te dando uma bagagem muito grande, porque você está no campo com os caras o tempo todo. Isso faz uma diferença muito grande. E na ENC, na Escola Nacional de Circo, tinha os especialistas das modalidades, onde eu estava sempre conversando com eles, trocando experiências, né? Que eu acho que é muito importante essa troca de entendimento, né? Porque na parte de acrobacia, na parte de trampolim, ela consegue ajudar muito em várias modalidades. Então, vinha muitos professores de várias modalidades. Olha, Rodolfo, ajuda aqui acrobaticamente o artista de corda lisa, a fazer o giro de pegada, entendeu? Para ele melhorar a capacidade ou orientação espacial dele. Esse aspecto foi muito interessante, porque eu acabei tendo que entender a corda lisa para ter uma facilidade de entendimento para passar depois para o artista a melhor forma dele fazer o movimento e ter sucesso em porcentagens de tentativas, né? Durante o treinamento diário. Em 2014, assim que eu voltei do Cirque du Soleil, 2015, perdão, eu voltei para o Marcos Frota, e aonde eu tinha ainda uma ligação muito grande com o Cirque du Soleil. Então eu preparava muitas vezes com o Marcos Bortoleto, especialista, né, em circo, em ginástica, é um grande mestre para mim, um grande mestre e amigo. Eu fui chamado para ser professor da Escola Nacional de Circo, aonde eu atuava realmente como um professor mesmo de formação. Por mais que seja um curso técnico de 2 anos, acabava que era muito mais uma formação ou polimento dos artistas que eram selecionados, os alunos que eram selecionados para o projeto de 2 anos, e aí era uma responsabilidade, né, linkada ao ensino, à pedagogia, né, mas chegava ao mesmo ponto, o esporte. Eu nunca deixei de largar o esporte na dinâmica dentro do circo, porque, mais uma vez eu falo, tudo que o esporte traz em relação às seguranças, ao entendimento de periodização de treinamento, volume, intensidade, parte psicológica, entendeu? O circo, para mim, é muito similar ao esporte. Só a dinâmica operacional, funcional, é que o artista de circo normalmente se apresenta entre, né, normalmente 10
espetáculos por semana. No caso da Unicirco, apresentamos, né, 4 shows por final de semana e mais os feriados, né? Então a Unicirco é mais pedagógica. A Escola Nacional de Circo realmente era uma escola nacional de circo. E o interessante, né, voltando ao Soleil, eu aprendi a lidar com vários atos, não só acrobáticos. Pelo esporte, pelo trampolim, né, eu era muito linkado, muito, né, focado ali a parte acrobática, a parte de solo, a parte do trampolim, a parte do mini tramp, a parte da báscula, a parte do TT board, né, que é chamado de pica-pica, o banquine, né, ou canachilha, que a gente chama. E fui me desenvolvendo em quadrantes, entendeu? Atos que tudo que tinha acrobacia, eu fui ali absorvendo, né? E no Soleil eu tive os desafios, né, de começar a trabalhar com atos de aéreos. Eu não tinha essa história. Já no Corteu, eu trabalhei com lustre, não, aéreos, dançantes, coreografias dentro de um lustre, com a faixa. A faixa é um pouco mais parecido com a ginástica, por causa das argolas, mas tem uma dinâmica. Foi um desafio grande. Rodacir também, mas a Rodacir, ela também vem muito esporte, porque ela é muito biomecanicamente falando, trabalha muito corporal, movimento para cá, não é uma coisa tão fora do contexto, né? Eles têm que trabalhar resistência, têm que trabalhar giros, têm que trabalhar muito trabalho de centro de massa, de controle, né, de equilíbrio, que aí não foge também ao esporte. E o trampolim, né, que aí é o trampolim, que é o trampolim na parede, caminhar na parede usando o trampolim, onde realmente dentro do circo atualmente, junto com o pica-pica ou TT board, são as minhas maiores especialidades. O meu maior background, né, podemos dizer assim, maior experiência, né, onde normalmente o circo ou outros projetos me contratam para fazer a formatação de atos e o controle de treinamento dessas criações. Atualmente, eu estou em Fortaleza, criando o espetáculo Circo do Tiro, aqui em Fortaleza. Nesse mês de junho e julho, eu estou aqui exatamente coordenando o time, né, de circenses. Temos trapézio de voos, temos rodacir, temos lira, temos força capilar, temos contorção, trampolim, trampolim, canachilha, báscula, e aí estou como responsável, né, por todos esses atos, obviamente mais como gerenciamento e não como treinamento, porque todos os atos têm seus capitães. É uma coisa também interessante, que eu gosto muito de formar treinadores, como eu faço na Federação Internacional, a gente chama de FIG Academy, é a formação de treinadores internacionais para o trampolim. E também faço a formação de treinadores de circo, dependendo das modalidades. A dificuldade de se tornar um formador, eu acho que são os desafios de você estar formando um ato que você desconhece, ou uma modalidade que você desconhece. Que você tem que estudar o ato, você tem que estudar a modalidade, você tem que conversar com o artista, você tem que conversar com outros especialistas, você tem que buscar o conhecimento o tempo todo, senão você não consegue ser um formador. Se você não buscar o conhecimento global da atividade que você vai formar e estudar para isso, você não vai conseguir ser um bom formador. Você pode ser uma pessoa que vai entender, vai olhar, vai passar, mas ser um formador você tem que estudar, você tem que buscar o conhecimento, você tem que estar se atualizando o tempo todo, não pode parar. Entendeu? O formador ou professor que acha que já está pronto e está tudo certo, é uma falha para mim, pessoalmente falando. Eu acho que o educador, o professor, ele tem que estar se atualizando o tempo todo em todas as situações que ele pode aumentar o volume de conhecimento deles, entendeu? Em todos os aspectos que vocês vão melhorar a forma que vocês vão trabalhar com os alunos ou com os futuros professores. É de extrema importância o professor, o profissional, tá sempre se atualizando, exatamente para minimizar essas dificuldades. E as dificuldades ou pressões, elas são de um privilégio absurdo, porque isso te dá a vontade de melhorar o tempo todo. E quando você entra numa zona de conforto como profissional, em qualquer área, você minimiza a sua capacidade de execução. E quando você está buscando aprendizado e evolução o tempo todo, você consegue potencializar isso se você consegue entender isso. Então, por isso que eu falo que não pode parar de estudar sobre as coisas que vão agregar a sua capacidade como formador.
Bom, a mensagem que eu gostaria de desejar para quem quer ser um educador de circo, um professor de circo ou um expert de alto rendimento de circo, para mim eu boto nessas 3 categorias, né? Professor da escolinha, o educador, um professor de uma escola nacional de circo, ou um professor ou um expert numa grande companhia, como um Circo du Soleil, um Dragones ou outras companhias que tenham nessas funções, é não parar de estudar, não parar de pensar na segurança o tempo todo, de como minimizar as lesões dos artistas. Não é só ensinar a técnica, é também proteger os artistas e fazerem, né, tentar educá-los a esse processo. Isso, para mim, é fundamental em torná-los melhores, pessoas melhores, que automaticamente isso vai vir agregado à questão não só o cara ser um ótimo artista, mas também saber cuidar do corpo, saber cuidar da sua vida de uma forma correta, ou que seja melhor para ele dentro de cada história. Então essa fica a minha dica, estar sempre buscando aprendizado em cima da segurança e em cima do melhor para o artista e para você também. Que eu, como professor e educador, eu quero ver o artista que eu dei treino tendo um maior sucesso da vida dele dentro da carreira artística dele. Ele vai lembrar de mim daqui a 15, 20 anos. Ele vai lembrar, 15, 20 anos atrás eu treinei com o Rodolfo, ele me deu essa dica. Olha onde eu estou agora, olha quanto eu estou ganhando, olha quanto que eu proporcionei para minha família, para minha vida. Olha como as coisas são. E sempre estar dividindo o conhecimento. Não segurar o conhecimento para você, mas sim dividir o conhecimento o tempo todo. É isso. Essa é a minha dica. Obrigada pela atenção. Continue acompanhando o nosso podcast em outras publicações no Instagram, @CircusFef, e na página oficial na web, Circos Unicamp, em parceria com Arte Mídia UFCG, pesquisando o ensino do circo.